Após uma partida entre Argentina e Brasil, Maradona convidou Pelé para uma partida de sinuca. O que parecia ser uma diversão entre amigos logo saiu do controle. Mas o final dessa história, você não vai acreditar no que aconteceu. A noite estava tensa em Buenos Aires. O estádio estava repleto de energia quando o Brasil venceu a Argentina por 3-0, uma vitória esmagadora. Mas o que deveria ser uma celebração estava prestes a se transformar em algo muito mais sombrio. Pelé, como sempre, foi o herói da partida, marcando os 3 gols e deslumbrando a torcida brasileira. Enquanto o público celebrava a vitória, ele caminhava pelos corredores do estádio, ainda imerso no frenesi da partida. Sabia que a vitória seria comentada, por semanas, talvez meses, mas havia algo mais que o incomodava. O olhar de Maradona do outro lado do campo, cheio de raiva e desdém, não saía de sua mente. Ele deixou o estádio com a sensação de que algo iria acontecer naquela noite. Dirigiu-se a um bar próximo onde o peso da vitória seria melhor aproveitado em um bom drink. Quando entrou, a fumaça densa de charuto e o murmúrio da conversa não escondiam a atmosfera carregada de tensão. Ele não esperava ver Maradona ali. O argentino estava sentado em uma mesa afastada, com um copo de uísque e um charuto, os olhos fixos em uma parede vazia, como se tentando fugir dos fantasmas do jogo. Mas a presença de Pelé parecia atrair os olhos de todos no bar. Pelé deu um leve sorriso e se aproximou da mesa, sem uma palavra inicial. Maradona, com uma expressão fechada, levantou os olhos lentamente. O silêncio entre os dois era pesado. Finalmente, Maradona quebrou o silêncio com um tom ríspido. Você acha que é o rei do mundo, Pelé? 3 gols, e ainda me vem com esse sorriso. Me diz, qual foi o segredo dessa sua vitória hoje? Tava esperando a gente se afundar no erro? Pelé, sem perder a compostura, olhou para ele e, com a calma que o caracterizava, respondeu: Você sabe como é, Diego. O futebol é assim. Às vezes o melhor time ganha. Não precisa de segredo, apenas de talento. Maradona, sem se dar por vencido, roeu o cigarro e se recostou na cadeira, encostando o copo na mesa com mais força do que deveria. Talento é? O que mais você tem, Pelé, além da sua arrogância? Talvez seja a hora de aprender a se humilhar um pouco. Um pouco de sinuca, quem sabe? Disse ele, com um sorriso que misturava desaforo e provocação. Vamos colocar 100.000 pesos na mesa. Se perder, vai engolir suas palavras. Pelé, com os olhos firmes, estudou Maradona por um momento. Aquela provocação não era novidade, mas ele sentiu que algo estava diferente. Algo na postura de Maradona o fazia acreditar que ele não estava apenas tentando provocar. Havia algo mais por trás daqueles olhos. Se você acha que vai me vencer aqui também, Diego, você está mais perdido do que no campo de futebol. Mas aceito o desafio. Os dois se dirigiram até a mesa de sinuca, onde Maradona preparou as bolas com uma rapidez calculada. Pelé observou sem pressa, mantendo a calma que o caracterizava. Mas no fundo, ele sabia que o jogo não seria simples. Algo na atmosfera estava carregado demais. A tensão entre eles podia ser cortada com uma faca. As tacadas começaram e Maradona logo mostrou seu domínio. Sua técnica era boa, mas sua raiva parecia dominar cada movimento, fazendo com que suas jogadas ficassem mais agressivas, mais imprecisas. Pelé, por outro lado, era metódico, controlando cada movimento com uma precisão quase cirúrgica. Mas à medida que o jogo avançava, ele notou que algo estava errado. Maradona estava ficando cada vez mais irritado, o que o tornava imprevisível. O momento mais crítico aconteceu quando Maradona, em um ato de frustração, bateu na bola com tanta força que ela saiu da mesa rolando para o chão. Maradona levantou-se, xingando baixinho, enquanto Pelé, com um sorriso discreto, pegava a bola que havia caído. Com um movimento fluido, Pelé começou a fazer embaixadinhas com a bola, como se estivesse em campo, encantando os poucos clientes que ainda observavam a cena. Cada toque de Pelé era perfeito, como se ele estivesse controlando a bola com a mesma facilidade com que controlava o jogo. A plateia, que até então estava em
Silêncio não pôde deixar de aplaudir, mas o sorriso de Pelé não demorou a desaparecer. Maradona, com os punhos cerrados, explodiu. Isso é o que você é? Um palhaço, Pelé? Um showman? Isso não é futebol, isso não é sinuca, isso é um insulto. Ele se levantou, derrubando a mesa de sinuca com um empurrão forte, espalhando as bolas pelo chão. Os copos e garrafas caíram da mesa enquanto o caos se instalava no local. O dono do bar apareceu rapidamente gritando: "Fora! Fora com vocês dois! Não vou tolerar mais essa palhaçada aqui." Mas o cenário não melhorava. Pelé tentou manter a calma, mas a provocação de Maradona já tinha cruzado a linha. "Você é um babaca, Diego. Sempre foi assim. Acha que pode tudo só porque fez uns gols no passado?" Maradona avançou em sua direção e antes que Pelé pudesse reagir, os dois estavam trocando empurrões e palavras rudes. Os seguranças chegaram rápido, mas não conseguiam separá-los. Quando foram expulsos do bar, o clima na rua estava ainda mais pesado. Pelé, já cansado de tudo, tentou ir embora sem mais discussões, mas Maradona não estava disposto a deixar aquilo passar. "Não vai me deixar ganhar nem aqui, né? Fica se achando o rei, Pelé. Mas vai ser só mais uma lembrança de um passado que não volta." Maradona avançou para ele, a raiva transbordando, e o confronto na rua foi inevitável. Socos e empurrões foram trocados, e o caos se alastrou pela calçada enquanto os transeuntes se afastavam, temendo uma violência ainda maior. Quando, finalmente, os dois foram separados e enviados para seus respectivos hotéis, a noite terminou em um silêncio desconfortável. Maradona, respirando com dificuldade e sentindo a dor da raiva em seus ossos, voltou para seu quarto. "Ele vai ver", murmurou para si mesmo. Pelé, por outro lado, estava em um estado de exaustão emocional. As palavras de Maradona ecoavam em sua mente. "Acho que nunca vou entender você, Diego." Na manhã seguinte, os jornais explodiram com a notícia da briga. Pelé e Maradona brigam. Após jogo tenso, rivalidade explode fora de campo. O Brasil e a Argentina estavam divididos. Em ambos os países, o conflito era discutido como algo inevitável, algo que finalmente aconteceu após tantos anos de provocações. As manchetes deixavam claro: o Brasil tinha vencido no futebol, mas a batalha fora dele ainda estava longe de ser decidida. Maradona, não conseguindo lidar com a onda de críticas, decidiu ligar para Pelé. A ligação, inesperada, foi atendida por Pelé com um tom frio. "O que você quer, Diego?" Maradona hesitou, mas finalmente disse: Me desculpe. Não sei o que aconteceu comigo ontem. Estava fora de controle. Perdi a cabeça e não deveria ter feito isso. Eu sei que você não me deve nada, mas eu preciso que você saiba que me arrependo." Pelé, ouvindo as palavras, suspirou. "Eu também não agi da melhor maneira. Você sempre foi meu rival, mas não precisava disso. No fundo, só existe o respeito, Diego." E assim, sem mais palavras, a chamada terminou. Não havia mais o que dizer. Mas o conflito entre Pelé e Maradona ainda não estava acabado. A tensão continuaria a se arrastar por semanas, os jornais continuariam a explodir com manchetes e o mundo se perguntaria até onde a rivalidade deles poderia ir. Após semanas de especulação e cobertura implacável pela mídia, a situação de Pelé e Maradona finalmente alcançou um ponto onde ambos sabiam que o tempo de afastamento precisava terminar. Os dois estavam sendo constantemente pressionados pela imprensa, pelos fãs e pela história que, a cada dia, parecia cobrar um preço mais alto de ambos. As especulações sobre os próximos passos eram imensas. Os jornalistas diziam que a rivalidade estava prestes a tomar uma direção muito mais dramática, e os fãs aguardavam uma resposta. Mas o que ninguém sabia era que o verdadeiro próximo ato seria jogado no campo. E não em qualquer campo, mas em uma partida de futebol entre Brasil e Argentina, um amistoso internacional. O jogo foi anunciado em uma coletiva de imprensa, e logo os detalhes começaram a tomar forma. Pelé e Maradona, por fim, voltariam a se encontrar, desta vez em um amistoso que reuniria as seleções do Brasil e da Argentina. No entanto,
O clima em torno do evento estava longe de ser festivo. A rivalidade, agora ainda mais acentuada pelos acontecimentos anteriores, prometia fazer daquela partida algo muito mais intenso do que uma simples exibição esportiva. A imprensa de ambos os países estava em polvorosa, com manchetes que sugeriam tudo, desde uma revanche até uma possível repetição da briga que marcara a última vez em que os dois haviam se cruzado. O estádio estava lotado no dia do amistoso, com as arquibancadas divididas entre o verde e amarelo do Brasil e o azul e branco da Argentina. A tensão estava no ar, como se a cada minuto a rivalidade fosse tomar forma novamente. Pelé e Maradona se cumprimentaram antes do jogo, mas a interação era fria, quase protocolar. Nenhum dos dois estava disposto a dar o braço a torcer, mas sabiam que aquele jogo não seria apenas mais uma partida entre seleções. Era a chance de finalmente colocar um ponto final em toda a confusão que haviam gerado. Quando o apito inicial soou, o campo parecia um campo de batalha. Ambos os jogadores estavam em grande forma, e o nível do jogo refletia a tensão acumulada ao longo das semanas. Pelé e Maradona estavam imersos no confronto, mas agora com mais respeito do que antes, sabendo que a partida não seria apenas sobre o futebol, mas sobre os sentimentos entre eles. O jogo foi feroz, mas também habilidoso. Pelé e Maradona, cada um com seu estilo único de jogo, mostraram ao mundo por que eram considerados os maiores jogadores de suas gerações. Pelé fez os 2 primeiros gols do Brasil, e Maradona respondeu com 2 gols igualmente impressionantes para a Argentina. Cada gol, cada drible, cada passe parecia ter uma carga emocional imensa, como se eles estivessem disputando algo muito maior do que a vitória. Estavam lutando pelo reconhecimento e pelo perdão. Quando o árbitro apitou para o fim do jogo, o placar estava empatado em 2-2. O estádio, antes tenso e dividido, agora estava unido em uma explosão de aplausos e reconhecimento. Pelé e Maradona se olharam um para o outro, e pela primeira vez desde a briga, ambos pareciam perceber que aquilo era mais do que uma simples rivalidade esportiva. Eles haviam jogado para o respeito, para a superação e, em certo sentido, para a paz. No centro do campo, o silêncio tomou conta por um momento antes que Pelé, com um gesto simples e sincero, se aproximasse de Maradona. Você é um grande jogador, Diego, talvez o maior que já vi. E hoje, mais do que nunca, tenho respeito por você, disse Pelé, com um sorriso que refletia não só a vitória dentro de campo, mas a reconciliação pessoal que finalmente acontecia. Maradona, com um sorriso cansado, mas genuíno, estendeu a mão a Pelé. Eu também te respeito, Pelé. O futebol é muito maior do que qualquer briga. Se não fosse por você, eu nunca teria chegado onde cheguei. Eles se cumprimentaram, e os aplausos da torcida, que haviam esperado por esse momento de reconciliação, ecoaram pelo estádio. Ao final da partida, Pelé e Maradona, agora de volta a uma forma de harmonia, se dirigiram aos microfones para falar à imprensa. A tensão nos rostos deles havia diminuído, e ambos pareciam aliviados, como se uma grande nuvem tivesse se dissipado. Pelé foi o primeiro a falar. Hoje, o futebol mostrou o que ele realmente é, algo que une as pessoas, que as faz superar as diferenças. Quero agradecer à torcida brasileira e argentina, que estiveram ao nosso lado, mesmo nos momentos difíceis. O que aconteceu no passado, fica no passado. O importante agora é o futebol e a amizade que nos une. Maradona, com a voz mais suave e um olhar de gratidão, completou. Eu também agradeço aos torcedores de ambos os países. Hoje, não há vencedor nem perdedor, apenas o respeito por algo que todos nós amamos, o futebol. Peço desculpas por tudo o que aconteceu antes. Não foi a maneira certa de mostrar quem realmente sou. Espero que todos possam ver o que o esporte é capaz de fazer, curar e unir. O momento foi decisivo para ambos. Pela primeira vez, a rivalidade de décadas foi deixada para trás. Não havia mais a necessidade de provar quem era o maior. Eles haviam, de certa forma, encontrado uma forma de curar a ferida,
que a competição havia criado, não apenas entre eles, mas também entre os dois países que sempre os acompanharam. Ao deixarem o campo, a sensação era de que um capítulo importante da história do futebol finalmente chegava ao fim. A rivalidade, que um dia parecia ser o maior espetáculo esportivo, agora havia dado lugar a algo mais duradouro: o respeito mútuo e a amizade construída através do futebol. E assim, a história de Pelé e Maradona, marcada por vitórias, derrotas, confrontos e reconciliações, finalmente se encerrou com um sorriso e um aperto de mão, uma demonstração de que, no final das contas, o verdadeiro legado de um jogador não está apenas nas vitórias, mas na forma como ele lida com seus adversários, com suas falhas e com os próprios erros. O mundo havia assistido à grande rivalidade e agora testemunhava a verdadeira vitória do espírito esportivo.